história do PIF, toco o pífano desde 2017 e a Passarinho Passarada é um projeto de continuidade que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc e contemplado no edital de música pela Prefeitura de Caruaru. E esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que vão ser lançados aqui, destinado ao bairro de Salgado, às crianças que moram lá, porque esse projeto nasceu de uma brincadeira lá nas crianças da praça e infelizmente devido ao Covid-19 cada um teve que ficar em sua casa e as aulas foram interrompidas. Então isso é uma tentativa de retomada das aulas e aqui nós vamos ver desde como foi feito o pífano, os primeiros pífanos, como são feitos hoje, quais são os instrumentos, as bandas de pífanos aqui de Caruaru, até como tocar o instrumento e aprender algumas músicas. Então vamos lá? Um dos primeiros registros de flauta que se tem foi construído a partir de um osso de uma tíbia humana. O osso da tíbia ele fica localizado entre o joelho e entre o pé. Então imagina, né? Alguém encontrou um pedaço de osso e fez um furinho para tentar imitar o som dos pássaros, para tentar imitar os sons da natureza, para poder entrar de alguma forma em contato com tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. Então, esse primeiro pífano que foi encontrado, ele tinha apenas a embocadura, por onde se soprava, que daqui a pouco a gente vai aprender o que é. Depois, mais pra frente, foram encontradas flautas com os índios, com os africanos, que usavam muito esses instrumentos como forma de louvar o sagrado. Então eles tocavam nas suas festas, nos seus rituais de dança e tudo mais. Mais pra frente foi se tendo registros dos portugueses que chegaram aqui no Brasil. E esses colonizadores trouxeram para cá outras vivências em relação ao instrumento chamado pífano. Quando eles vieram para cá, o pífano já tinha o formato de 6 furos e acompanhava o exército. Então se tinha os tocadores de pífano acompanhado com a percussão, que eram caixas e tambores. A partir disso foi entrando uma mistura de ritmos e de vivências, tanto do povo que já vivia aqui, quanto do pessoal que chegou aqui, fazendo assim essa mistura. Então quando a gente escuta hoje as músicas de pífano, a gente sabe que tem muita influência das músicas indígenas, mas também tem muita mistura das músicas de marcha religiosa que foram trazidas pelos portugueses com o catolicismo e todas essas coisas mais. Então quando essa galera chegou aqui, eles fizeram essa mistura de ritmos musicais, né? Então juntou ali a música indígena, a música africana, que era muito ligada ao sagrado, às celebrações, às festas, aos ritos de celebrações de alegria, né? De dança. Então juntou a música dos índios, a música dos africanos e a música dos portugueses, formando toda essa musicalidade que a gente conhece hoje em dia das bandas de pífano, que são músicas que têm ritmos como baião, xote, chachado, maracatu. A gente vai ter também aí as influências justamente desses portugueses nas marchas de novena, porque é uma questão da religião católica que quando eles chegaram aqui acabaram impondo para os índios e para os africanos. Então tem toda essa mistura religiosa, todo esse sincretismo que forma hoje o que a gente conhece as bandas de pífano. Essas informações a gente pode encontrar mais profundamente pesquisando na internet, no site Tocando Pífanos, que foi uma pesquisa de mapeamento que foi feita aqui no Agreste de Pernambuco, que conta um pouco mais detalhada essa história, porque a gente pode se aprofundar. Mas vamos lá agora para a parte mais detalhada do instrumento. Então, senhoras e senhores, vamos agora para a melhor parte, né? Conhecer o instrumento. Felizmente ou infelizmente eu não vou ter aqui um pífano de osso para ilustrar a vocês como eram feitos esses instrumentos lá atrás. Mas a gente vai ter aqui, hoje em dia, como são feitos esses instrumentos. Vocês podem reparar que tem pífano feito de taboca, que é uma matéria muito parecida com o bambu, muito semelhante, só que é um bambu mais fininho. A gente vai ter pífano aqui de plástico, a gente vai ter pífano de PVC e a gente vai ter pífano de alumínio. Essas são as formas mais comuns que a gente tem de tocar o pífano hoje. E vocês podem reparar que tem pífanos desde eles pequenos, como esse aqui, até pífanos maiores, como esse aqui. À medida que o pífano vai crescendo e vai ficando mais grosso, o som dele vai ficando mais grave e encorpado. À medida que ele é menor, o som dele vai ficar mais agudo, vai ficar mais fino. Então eu vou tocar aqui um pouquinho, só para vocês perceberem essa diferença. Vou começar tocando nesse pífano de taboca, feito em dó, que é igual o pífano que vocês vão ter aí em casa. Então vai ser... Tá vendo? É um som bem fininho. Agora eu vou tocar nesse pífano que é igual ao que vocês têm aí, para vocês verem a semelhança.
agora a gente vai para um pífano um pouquinho mais grave, que vai ser esse aqui, conhecido como pífano em sol. Esse pífano foi confeccionado pelo mestre João do Pífano, que mora aqui em Caruaru, e é um pífano mais comum que a gente vai ver nas bandas de pífano, nesse tamanho. Então olha o som dele, já é mais grave um pouquinho. Já tem um som um pouco mais doce, né? E agora a gente vai passando para um pífano mais grave, que é esse pífano aqui. Esse pífano ele tá em Mi, olha só. Já é um pífano com som mais meditativo, né? Esse pífano foi confeccionado por mim. Ele é um pouco só complicado de tocar pela questão dos dedos, né? Porque justamente quanto maior ele vai ficando, mais espaçado vai ficando o lugar onde a gente vai tampar os buraquinhos para fazer nosso som. Aí a gente vai ter pífano também, como eu falei, de alumínio. Esse pífano aqui foi confeccionado pelo mestre Edmilson do Pífano, que faleceu, fez sua passagem ano passado, mas que fazia pífanos maravilhosos. Esses pífanos aqui são mais comuns de se ver em formações de forró, em trios ou quartetos, né? Porque vai ser sanfona, pífano, zabumba e triângulo. Então olha só o som dele. Também é muito bonito e ele está na mesma afinação que esse aqui do mestre João. Esses aqui também são pífanos de alumínio feitos por outros mestres e a gente vai ter ainda uma adaptação do pífano chamado pífaro, que é esse bonitinho aqui de plástico, que ele já é uma adaptação, ele tem esse furinho aqui atrás, tem um furinho aqui, porque ele já é uma adaptação para quando a gente vai para a flauta transversal, porque ele já tem uma afinação mais parecida. É um pouco diferente desses pífanos que a gente conhece, mas também é legal. Mas aí, agora a gente vai voltar para esse pífanozinho aqui, que é o que a gente vai aprender. E esses são alguns dos poucos pífanos que existem aí pelo nosso Brasilzão afora. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre as bandas de pífano. Gente, deixa eu falar pra vocês, as bandas de pífano são uma riqueza só. A gente vai ter muitas bandas de pífano aqui em Caruaru, mas a gente também vai ter banda de pífano espalhada pelo Brasilzão afora. A gente tem uma pesquisa aí que foi feita pela página 21, como eu já mencionei lá no início do vídeo, que mapeou diversas bandas aqui em Caruaru e diversas bandas no sertão aqui de Pernambuco. Aqui em Caruaru, a gente vai ter bandas como a banda de pífano dos Dois Irmãos, que é a banda do pífano do João do Pif. Lembra que eu falei lá na parte dos pífanos? A gente vai ter a banda de pífanos Alvorada, banda de pífanos Zé do Estado. A gente vai ter a clássica e renomada banda de pífano de Caruaru, que se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão achar vários discos muito bons dessa banda de pífano. Vão ter também bandas como a Vitoriano Jovem e diversas outras. Agora, a gente vai conhecer um pouco sobre a formação da banda de pífano e os instrumentos que são utilizados. Então, olha só, a gente está aqui com os instrumentos da banda de pífano. Já dava pra gente fazer uma banda de pífano mirim, cada um pegar um instrumento e a gente fazer aquela barulheira, né? Então, ó, vou começar a mostrar pra vocês essa zabumba, que é uma zabumba grande, né? Essa zabumba foi feita pelo João do Pif e ela tem um som bem grave, um som bem encorpado. Olha só. Em conjunto da zabumba, a gente vai ter o contrassurdo, que é tipo uma zabumbinha mirim. Em complemento desse ritmo que eu toquei, que foi o ritmo do baião, o contrassurdo ele vai fazer uma célula diferente, mas complementar. Então vai ser... E assim vai se formando o baião. A gente dando seguimento, a gente vai aqui para os pratos. Eita, que esse aqui faz uma barulheira danada. Olha só. Esse som é um som muito estridente, né? Junto com a caixa, ele vai ser os sons mais agudos ali em complemento da percussão. A função do prato é ficar fazendo contratempo e nesse contratempo ficar fazendo algumas variações. Em seguida, a gente vai pulando para a caixa, que eu acredito que é um instrumento que a maioria de vocês aí já conhece, né? Vamos lá então fazer esse ritmo do baião na caixa. Então, para tocar a caixa, a gente vai precisar dessas duas baquetas e a gente vai fazer um ritmo mais ou menos assim, ó.
vocês tentam imaginar como é a junção desses todos os elementos, porque só tem eu aqui, eu só tenho 2 braços, então só dá pra fazer um de cada vez. E pra finalizar com chave de ouro, a gente vai ter, claro, que não pode faltar numa banda de pífano, os pífanos. Na formação da banda de pífano, se usa 2 pífanos que são chamados de pareia. Enquanto um está fazendo uma melodia, o outro está fazendo a mesma melodia em uma digitação diferente ou uma melodia diferente, mas que seja complementar. Como nas nossas aulas a gente brincava mais com o pífano do que qualquer outro instrumento, então vai ser nessa belezinha aqui que a gente vai se aprofundar. Vamos lá?